A paz do Senhor, graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde, né? De acordo com quem vai nos ouvir. Vamos gravar mais um vídeo falando por tema hoje, o traidor. Parece um tema negativo, mas você vai ver que não é negativo. No Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 21. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Irmãos, ou ouvinte, amado que nos ouve hoje, nesse momento que abriu esse vídeo aí, é notório e difícil entendermos o porquê as pessoas traem. Por que traição? Visto que para haver um vínculo tem que haver um convívio. Jesus, quando chamou os 12 apóstolos em específico, lógico que ele também chamou a Judas. E ele, sendo o profeta e vivendo pelo Espírito Santo, e tendo a referência inteira do Espírito Santo, ele era conhecedor da traição. Ele sabia o caminho amargo que o esperava. Mas, como é para cumprir as Escrituras, tinha que haver o Judas para poder trair Jesus. É um cumprimento das Escrituras. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu, pregou o Evangelho, anunciou-se, apresentou-se e morreu e ressuscitou. Para isso, teve que ter nos bastidores da história de Jesus pessoas com o Cristo, para o acontecimento do Cristo. No caso aí, o Messias sofredor. Ele tinha que passar pela via cruz. Como teve Maria para gerar o Verbo encarnado, também tinha que ter Judas para o trair, para caminhar a sua história. É lógico que Deus não fez uma escolha aleatória. Vou pôr aqui fulano de tal, pronto. Não. Deus, conhecedor e sabedor de todas as coisas, e também é evidente, né, que nem todos que estão com Cristo chamados são os escolhidos de Deus. E Judas, comumente, tinha esse lado dele. E ele foi usado nessa ferramenta de sua traição. Não que Deus o fez trair Jesus, mas utilizou do seu caráter e do seu serviço para que houvesse a traição e para que houvesse esse decorrer da história. Contando assim, parece que Deus manipula a história, e não é bem assim. Deus permite as coisas acontecerem e Deus faz também com que as coisas aconteçam. Porém, nem tudo Deus é absoluto naquilo. Deus, ele tem um caminho para as coisas acontecerem. E dentro deste caminho, ele tem a governabilidade, na sua vontade. Deus não tem só uma vontade. Existem várias vontades de Deus e que ele mantém essas vontades. E o decorrer da história dos homens, essas vontades são prováveis e são apresentadas, né? Então, Judas, o filho da maldição, ou que era dantes já filho da maldição, ele traiu Jesus. Mas vamos tentar imaginar o porquê Judas traiu Jesus. Judas era um nacionalista. Judas, ele queria que Israel, com muita certeza, que Israel saísse do domínio romano. E ele acreditava nas profecias de um Messias. Ele acreditava na profecia do libertador, do ungido do Senhor dos exércitos. Ele acreditava que ele viria e faria um reino para sempre. Então, Jesus, no decorrer da história, mesmo que ele entrou ali no domingo, aquele domingo bonito de Ramos,
que as pessoas colocavam ramos ou folhas de palmeiras e jogavam na frente dele quando ele entrava com o jumentinho e dizia: Hosana, Hosana, bendito vindo de Deus, chamando ele de Messias, chamando ele de separado, de ungido de Deus, o santo vindo de Deus. Judas estava ali. E tudo dá a entender que Judas acreditou que Jesus iria fazer algo, que Jesus iria fazer com que houvesse um estalar de dedo e Roma seria caída e Israel seria estabelecido o seu reino. Isso era tanto dos discípulos, não só de Judas, que quando Jesus estava ainda na terra depois de ressurreto, que estava fazendo ali as últimas palavras deles com os discípulos, mandando eles pregarem, eles perguntaram a Jesus: Senhor, quando estabelecerás o reino de Israel? Quando arranjará o reino de Israel? Quando isso vai acontecer? Quer dizer, ou em outras perguntas fala assim: o Senhor vai fazer com que o reino de Israel seja estabelecido? Ele disse: ó, isso não compete a nós sabermos, que só o Pai que sabe disso. Não interessa, isso não vem ao acaso. O importante é que vocês fiquem em Jerusalém, que até do alto receba o Espírito Santo que descerá sobre vós e vos dará poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus não era só, Jesus via essa preocupação em todos os discípulos, não era só em Judas que tinha essa preocupação. Mas tão certo que nós podemos pontuar que Judas talvez o traiu, querendo ver que alguma coisa aconteceria. Quando ele fosse afligido, poderia acontecer alguma coisa, ele reagisse diferente. Porque, com certeza, Judas estava naquele barco quando viu Jesus andar sobre as águas. E com muita certeza viu Jesus expelir os demônios, viu Jesus curar os coxos, abrir os olhos aos cegos e ressuscitar os mortos. Ele tinha certeza que Jesus era rico em poder e que o poder de Deus estava sobre ele e que essa direção. Então ele era o separado de Deus, ele era o ungido de Deus e era a época de Israel. Eu acredito que ele quis dar um empurrãozinho, mas isso faz parte do drama da história acontecer para que Jesus fosse traído, para que Jesus fosse julgado, para que Jesus fosse açoitado, para que Jesus fosse pregado naquela cruz, naquele madeiro. Então, todas as coisas, todas elas, estão dentro de um projeto de Deus. A traição de Judas não está fora do projeto de Deus. Tem muita gente que fica malhando muito Judas, querendo colocar Deus à parte, que Deus não tinha conhecimento disso. Sim, Deus tinha conhecimento disso. O próprio Cristo. Ele, quando fez a oração sacerdotal, ele falou assim: Pai, eu quero que os guardem, porque eu não vou estar com eles. Porque nenhum deles se perdeu, Pai, a não ser o filho da perdição que se perdeu. Então aqui, quando ele estava fazendo a ceia, naquele sinédrio velho, ele falou claramente, com o coração apertado: olha, em verdade vos digo, que um entre vós há de me trair. E aquele que mete a mão no prato comigo. Então, quando um perguntava, outro perguntava, Judas, né, com certeza perguntou: sou eu, Senhor? E a Bíblia diz que o espírito maligno entrou em Judas e Judas foi lá e vendeu Jesus. Foi fazer os tratos. Aquele que eu beijar é ele. E quando Jesus estava no Getsêmanes a orar, no jardim do Getsemane, a orar, junto com os discípulos, apesar deles estarem mais dormindo do que acordados, que a guarda foi lá buscá-lo, Judas vai e dá um beijo em Jesus. E Jesus diz: ô amigo, com um beijo me traístes. Querido, muitas das vezes nós confiamos em muitas coisas. Nós confiamos em muitas pessoas. Nós não temos o conhecimento de Jesus e nem tampouco vamos ser o profeta. Porque Jesus foi o profeta dirigido pelo Espírito Santo.
E lógico que ele é Deus, mas ele esvaziou-se não de Deus, mas desvaziou-se dos seus atributos e foi dirigido pelo Espírito Santo continuamente, desde o nascer até o morrer e ressuscitar. Queridos, é intrigante falar isso aqui, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar em carro, cavalheiros, nós não devemos confiar no dinheiro, nós não devemos confiar em sistema, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar que o Deus Todo-Poderoso tem algo para nós. Você pode ser traído pelo seu melhor amigo, você pode ser traído pela sua esposa e pelo seu esposo, por um filho. Você pode ser traído por uma pessoa que você muito ama, muito tem conceito. Isso é comum no ser humano. Isso é comum no dia a dia. Mas uma coisa eu te falo, se tem uma pessoa que não deve te trair, é você. Você não pode se trair. Você tem que ter consciência do que você quer e aonde você coloca os seus pés. Qual é o caminho certo para ser dirigido? O traidor está por aí. Nós estamos vendo aí, né, no momento político, né, como há traição, delações, e fora isso, mudança de partidos e coisas mais. Eu não vou aqui impregnar a minha mensagem, a mensagem que eu estou trazendo, com política, mas eu estou dando um exemplo. Traição com mais traição. Judas traiu Jesus pelas moedas que ele recebeu. Agora, nós traímos Jesus por quê? Por qual motivo nós traímos Jesus? Quando temos traído Jesus? Quando não apresentamos Jesus ao desconhecido, quando não pregamos ao desfavorável, quando não levamos o evangelho aos pobres, quando não levamos o evangelho ao antro da prostituição, da lascívia, do engano, nas prisões, isso nós estamos traindo Jesus. Quando nós fechamos em nossas casas ou tipo uma caixinha e vivemos um evangelho de historinha, de mensagenzinha dali, daqui, hinozinho cantado, não que eu estou desfazendo da liturgia, mas quando é só isso e nós não damos um passo à frente, nós não apresentamos Jesus, nós não falamos de Jesus, nós estamos traindo Jesus. Nós estamos seguramente traindo Jesus e fazendo o papel de Judas. Não sejamos Judas, sejamos realistas. Vivamos uma vida pura. Somos o que somos e estamos sendo o que somos. Neste momento passo por isso, faço isso, aquilo outro. Esta é minha vida. Mas eu tenho algo que eu quero te apresentar. Eu não sou nenhum santarrão. Eu tenho minhas falhas, tenho minhas culpas, tenho os meus pecados. Mas eu tenho um libertador, eu tenho um remidor, eu tenho um justificador, eu tenho um poderoso Deus que me torna inculpável, porque o preço pago ele pagou na cruz do Calvário por mim, derramando o seu precioso sangue. Então, pelo poder que há no sangue de Jesus, não sejamos nós os Judas e não sejamos nós os traidores. Mas acordemos, possamos ficar do lado da porção que não traiu Jesus. E continuamente, a maioria deles morreram, exceto João, não porque não tentaram matá-lo. Morreram de mortes assassinados pelo amor que tiveram no Evangelho em Jesus. Esse é o grande exemplo. Sejamos nós firmes nessa batalha. Ninguém detém. A obra é santa. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos trabalhar enquanto podemos. Vamos mostrar cara. Vamos falar do nosso Cristo. Então seja abençoado em nome de Jesus. Diga não ao traidor. Amém?